Querida comunidade, neste domingo, em que mais uma vez estamos reunidos e reunidas para celebrar o amor de Deus, celebrar Pentecostes, pois é o 13º domingo após Pentecostes. Nesse domingo, 30 de agosto do ano do Senhor de 2020, também as crianças estão reunidas no seu encontro virtual do culto das crianças. Por isso, este culto que celebramos vai refletir sobre o lugar da criança no reino de Deus, sobre o lugar da criança em nossas comunidades de fé. Queremos realizar este culto e celebrá-lo em nome de Deus Criador, o tecedor da vida de todas as pessoas em igualdade. Celebramos esse culto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador. Este Salvador que nos oportuniza a cada novo dia um novo tecer da vida. E celebramos este culto em nome do Espírito Santo, que nos dá a fé e nos conscientiza sempre de novo do amor divino. Amém. Nós vamos ter um instante agora para meditarmos em torno daquilo que nos pesa no coração. O momento da confissão de pecados. Inicialmente, queremos nos colocar em plena sinceridade diante de nosso Deus e confessarmos cada qual de nós, cada um, aquilo que pesa em seu coração. E queremos pessoalmente confessar os nossos pecados. Pois como está escrito em Romanos 3, no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele é fiel.
após a oração sincera de cada um e cada uma de nós, pedindo o perdão de nossos pecados, queremos também comunitariamente realizar a confissão de culpa e dizer: Pai, perdoa o ódio que separa raça de raça, povo de povo, classe de classe, pessoas de pessoas. Pai, perdoa a ambição de tanta gente em possuir o que não lhe pertence. Pai, perdoa a cobiça por propriedade que explora o trabalho de pessoas e deserta a terra. Perdoa a cobiça que muitas vezes coloca crianças em situação de trabalho quando deveriam ser cuidadas, protegidas e terem o direito a pleno desenvolvimento. Pai, perdoa a nossa inveja de bem-estar e da felicidade de outras pessoas. Pai, perdoa a nossa pouca participação nas necessidades de pessoas que não têm mais a sua terra e pessoas refugiadas, onde as crianças são especialmente afetadas. Pai, perdoa a busca por tudo aquilo que destrói o corpo e a vida. Pai, perdoa o orgulho que nos induz a confiarmos em nós mesmos e não em Ti. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Com esta palavra, dizemos todos e todas, amém. Vos anuncio o perdão de Deus nas palavras do Salmo 32, o versículo 1, onde está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo amor de Deus. O triuno Deus perdoa a todas as pessoas que se arrependem de seus pecados. Amém. Oramos. Senhor, com gratidão em nossos corações celebramos este culto. Temos te buscado com todo o nosso ser, porque queremos que a tua palavra e presença estejam conosco em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade e através de nós no mundo. Hoje lembramos de todas as crianças, das atividades com as crianças em nossa comunidade. Hoje lembramos que as crianças também têm saudades. Saudades de suas escolas, de seus centros de convivência, saudades da comunidade. Por isso queremos orar por elas de modo especial. Oramos, ó Deus, pelas crianças que sofrem
com a violência e a falta de amor, por aquelas que estão privadas de educação, por aquelas que continuamente são privadas de saúde e da possibilidade de um futuro melhor. Reconhecemos que também nós temos responsabilidade, juntamente com toda a sociedade, quando as crianças não são prioridade e deixam de ser cuidadas. Perdoa a nossa comunidade quando não cuidamos como deveríamos das crianças, dos adolescentes e jovens. Não permitas que fiquemos acomodados e acomodadas com o erro, mas que sejamos transformados e transformadas por Ti. Que possamos enxergar nas crianças o rosto da Tua presença. Também sabemos que diante de Ti somos como crianças. Alimenta-nos com o Teu amor e sacia-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A leitura bíblica para a nossa mensagem neste dia se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, os versículos 13 até 16. O título: Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.
Jesus buscou e atuou pela igualdade de todas as pessoas, crianças, mulheres, homens, pessoas com deficiência, adultos e idosos. Assim como curou, tocou e conversou com todas as pessoas, também abraçou e acalentou crianças, colocando-as em igualdade e fazendo delas exemplo para as demais pessoas. Jesus nos ensinou e se fez igual a todos nós, para que também fôssemos iguais entre nós. Jesus nos ensinou que temos muito que aprender com as crianças, mas com certeza, com a nossa experiência de vida e de fé, temos muito também a ensinar e compartilhar. A Bíblia nos ensina a sabedoria das pessoas com maior idade. Convivendo com pais, mães, avós e avós, crianças aprendem da experiência da vida e da fé de quem já tem mais caminhada do que elas. Com esta convivência saudável, haverá respeito e admiração entre ambos. Cada vez mais vemos em nossas comunidades o papel decisivo, por exemplo, de avós e avós na vida de fé, na caminhada de fé das crianças, de seus netos e netas. Onde há amor, nós sabemos que Deus se faz presente e nos conduz em igualdade, ainda que diferentes. Em diferentes etapas da vida, podemos caminhar com um sentimento de igualdade. Amar como Jesus amou, as crianças gostam de cantar. Viver o amor de Deus em nossas famílias com respeito, parceria e igualdade. Este é o grande desafio quando pensamos nas crianças em nossa comunidade e igreja. Queremos conversar um pouco sobre Jesus e as crianças a partir do texto bíblico lido em Marcos 10. Nós aprendemos não apenas nesse texto, mas com a Bíblia inteira, em diversos momentos, que Jesus revela muito do amor divino na sua relação com as crianças. O mestre, no texto que ouvimos, estava ensinando, como de costume, pessoas com os olhos fitos nele, milagres, gritos de glória a Deus. O culto, os ensinamentos, o encontro com Jesus havia sido uma maravilha. Ao final dele, no entanto, algumas mães e pais, algumas pessoas cheias de entusiasmo, trouxeram suas crianças para que o Senhor as abençoasse e especialmente tocasse nelas. Os discípulos, por sua vez, não gostaram nada da ideia e com isso passaram a reclamar, dizendo que as crianças estavam incomodando. Compreensível, os discípulos estavam cansados, estressados, com fome. Quando viram aquela multidão de crianças em direção a Jesus, lhes faltou a paciência. Porém, o relacionamento de Jesus com as crianças é o genuíno exemplo de como Deus vem a nós, nos acolhe e nos dá colo. Aquelas crianças não estavam indo a Jesus com interesses pessoais. Era o simples desejo de estar perto e receber sua bênção que as atraía. Vendo a atitude dos discípulos, o Senhor ficou indignado. A comunhão mostrada entre eles, entre Jesus e as crianças, revela que quando nos tornamos insensíveis e egoístas, quando nos tornamos adultos sem uma visão de igualdade, nos tornamos empecilhos
entre pessoas e Deus muitas vezes, assim como também foram aqueles que caminhavam mais proximamente de Jesus. Os discípulos se acharam no direito de determinar quem poderia se aproximar ou não do próprio Deus. Acharam por um momento que isso estava sob seu controle. Muitos líderes religiosos, muitas pessoas que lideram comunidades também fazem isso. Colocam demasiadas regras, fundamentos e doutrinas que só servem para impedir crianças de ir até Jesus, que servem para impedir que todas as pessoas possam ter o colo de Deus. O acesso, pois, que o Senhor Jesus abre para as crianças, nos mostra que Deus não quer o destaque de empenho profissional, de desempenho profissional, pessoal. Deus não olha para a posição social. Deus, em seu amor, e Jesus, naquele gesto, destaca a dependência que temos do amor de Deus e suas bênçãos. A situação de Jesus com as crianças destaca a importância da sinceridade no relacionamento com Deus. Queremos refletir sobre quantas vezes nossos filhos e filhas já erraram, mas por isso deixaram de ser seus filhos ou filhas, seus netos ou netas? Você mandou embora o seu filho ou sua filha por causa de seus erros? Possivelmente não. Que bom que assim seja, porque este é o princípio, também o princípio do que está no texto que ouvimos de Jesus e as crianças. A criança, ao errar, recorre a seus pais, a seu pai, a sua mãe, em busca de perdão e faz isso com sinceridade. Quando faz, faz com sinceridade. E o perdão daqueles que a acompanham, consequentemente, lança fora o fardo da culpa. Imediatamente acontece a alegria, acontece a leveza de ser criança. Por isso, nós podemos aprender a ser como crianças. A ligação que existe entre Jesus e as crianças nos ensinam que o pedido sincero, a alma sincera que busca esse Jesus não é jamais desprezada, como também nós vimos no texto. Mesmo em meio à aridez da vida, o Senhor Deus cuida da alma que verdadeiramente dele depende e recorre a ele. Deus é assim. Está sempre disposto a nos tomar em seus braços e nos abençoar. Está sempre disposto a nos receber quando corremos a ele. E o que você acha de correr para os braços de Deus hoje? Aprender a ser como criança hoje? Aqui não se trata de pureza ou algo assim, se trata de honestidade perante a dependência de Deus, a dependência do perdão e da graça de Deus. Existem diferenças entre falar e viver, mas em nossa vida nós podemos experimentar esta realidade de sempre de novo sermos pessoas dependentes do colo, do amor, do acolhimento de nosso Deus. É isso que Jesus diz: quem não for como criança não entrará em seu reino. O cuidado de Deus está exatamente voltado, queridos irmãos e irmãs, a nós em nossa maior fragilidade. Não são poucas as vezes em que o Senhor nos toma em seus braços e consola a nossa alma, o nosso ser, como a uma criança. Que Deus nos abençoe.
Amém. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo vídeo, vendo rock and roll do sapinho ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa. Árvores, baleias, elefantes, curumins, o mundo inteiro está com a gente vibrando. Na nossa torcida pela vida a gente vai conseguir, cantando, cuidando do jardim pra mim. Deixa a terra florescer, pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer, cuidando do jardim pra mim. Deixa a terra florescer, pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa. Árvores, baleias, elefantes, curumins, o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida pela vida a gente vai conseguir, cantando, cuidando do jardim pra mim. Deixa a terra florescer, pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer, cuidando do jardim pra mim. Deixa a terra florescer, pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer, cuidando do jardim pra mim. Oremos. Agradecemos-te, ó Deus, Pai e Mãe, que criaste o universo e a nós. Agradecemos-te, ó Jesus Cristo, nosso irmão, que morreu na cruz e ressuscitou para que tenhamos vida, e vida em igualdade. Agradecemos-te, ó Espírito Santo, que nos dás a fé, forças e ânimo para colocarmos sinais de vida a todas as pessoas. Perdoa-nos, Senhor, as nossas omissões, a falta de fé e a falta de disposição em aceitarmos a diversidade em tua comunidade, em teu povo. Perdoa-nos nossa falta de paciência em colaborarmos no teu reino. Pedimos por aquelas pessoas que passam fome e sede de justiça. Pedimos-te por aquelas crianças que precisariam ser cuidadas e acompanhadas, mas que vivem a morte já aqui na terra. Pedimos-te pelas pessoas doentes, enlutadas, depressivas. Pedimos-te pelas pessoas sem trabalho, exploradas e discriminadas. Pedimos-te pelas pessoas que hoje têm cuidado da saúde de tanta gente. Pedimos-te por nossa comunidade, que saibamos ser uma comunidade que tem as crianças como seres humanos de referência diante de ti. Que possamos ter sempre a sinceridade de procurar os teus braços amorosos, ó Deus. Agradecemos-te por este encontro de amor, de reflexão e pedimos-te, abençoas todas as famílias,
abençoa todas as gerações nas famílias, constrói entre nós respeito, admiração e reciprocidade. Tudo mais que queremos pedir ou agradecer, nós fazemos orando em conjunto as palavras que Jesus, aquele que pegou as crianças no colo, nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receberemos a bênção neste culto por palavras e também pela linda canção a seguir, Cuida Bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Aquele Jesus que deu colo às crianças, canta conosco, Cuida Bem.